E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, Deuteronômio, capítulo 28, tem bênçãos, tem promessas, mas também a partir do versículo 15, existem maldições. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Esse ser é uma condição, é condicional. Não é que Deus está fazendo chantagem contra nós, mas nós vamos falar sobre promessa, sobre princípios e propósito. Então, há promessas. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia. E o que é promessa? É um compromisso, uma declaração feita à outra parte, registrando, então está registrado nas Escrituras Sagradas. O autor aos Hebreus traz uma informação muito importante, porque a Bíblia é chamada de testamento e o testamento só passa a ter validade quando o testador morre. E Cristo, ele morre, logo valida ali o testamento, só que ele volta à vida, mas o que ele já validou não foi invalidado. Então, existe uma intenção, um registro de intenção futura de cumprir o que foi prometido. Dentre todas as promessas, a mais importante é a salvação das nossas vidas. O princípio vem da palavra grega arché ou arché, que significa origem de tudo. Tudo que existe é regido por princípios. O mundo é estabelecido sobre princípios divinos, e o princípio é algo que não muda, é imutável. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus disse lá no Sermão da Montanha: qualquer que violar um desses mandamentos, um desses princípios, por menores que sejam, e ensinarem aos homens, será o menor no reino dos céus. Mateus 5,19. Lá em Apocalipse 22,19 vai falar também sobre isso de forma mais dura, de que aquele que tirar qualquer coisa da lei, então também será tirado o nome dele do livro da vida. Paulo vai falar também uma palavra que ela traz para todo aquele que ensina uma grande atenção, porque ele diz que se alguém pregar outro evangelho, mudar o evangelho, ele será considerado maldito. Vai na palavra de Deus. Então olha a responsabilidade de falar e de ensinar a palavra de Deus. Então não adianta o pregador, na sua eloquência, abençoar a quem Deus amaldiçoou. As pessoas muitas vezes têm aquele jargão: abençoa seu irmão, profetiza sobre ele, amém. Mas se ele não estiver debaixo de princípios, não adianta nós lançarmos bênção, porque a nossa palavra não é maior do que a palavra de Deus. Então, assim como Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel, porque Israel estava debaixo de obediência, também o contrário ele não poderia fazer caso Israel estivesse em desobediência. Não há nenhum pregador. O pregador não é maior do que a mensagem. Ele apenas carrega a mensagem. Ele é o portador da mensagem. Mas a mensagem vem de Deus. Logo, ele só vai falar aquilo que Deus assim determinar. Então, Deus atua sobre os princípios que Ele mesmo estabeleceu. E um deles é o da semeadura. Ou seja, o que o homem semear, isso ele vai colher. E isso, nenhum homem pode mudar aquilo que o próprio ser humano está plantando. É uma lei, é um princípio, é imutável. O propósito, e o que é o propósito? É a finalidade. Então muitas vezes essa geração que grita por promessa: Senhor, a minha promessa. Mas essa promessa, ela está atrelada também a princípios, a propósito. E o que é o propósito? O propósito é o fim, é a finalidade, é o porquê das coisas, é o para que as coisas existem. Tudo que existe tem um propósito. Não adianta que eu queira uma bênção que termina em mim mesmo. Não, na verdade é como uma árvore, que ela tem um propósito, ela produz frutos para alimentar a outros. Assim, aquilo que Deus coloca na nossa mão é como se Deus estivesse compartilhando. É de fato Deus compartilhando conosco os seus planos e nós fazendo parte dos planos de Deus. Não é sobre nós, é sobre o plano de Deus que antecede a nós, mas que Ele, por misericórdia, bondade e graça, Ele compartilha conosco, vasos de barro. E aí, queridos, é isso que precisamos entender. Então essa geração que não entende o porquê da bênção, o para que a bênção, qual é a sua finalidade, ela quebra princípio. Pessoas que vivem de qualquer jeito, não entendem o propósito, mas reivindica a promessa. Lembremos de Sansão, lembremos de Salomão, lembremos de homens que tinham tudo para ser, mas não foram, porque não basta ter promessa, é necessário cumprir os propósitos, é necessário seguir os princípios. Quando Deus impõe condições, como eu falei, não é para chantagear, mas tudo que o Criador, o arquiteto do universo faz, tem uma finalidade, tem um propósito. Somos administradores do seu reino.
Isso fala da mordomia cristã, não é nada nosso, é tudo dele que ele compartilha conosco. Deus não desperdiçará os recursos com pessoas carnais e pessoas infantis que não entendem qual é o seu propósito. Então, nós precisamos entender, Deus tem promessas, mas as promessas são seguidas por princípios, propósitos, e aí vem o cumprimento. Necessitais de paciência, a fim de cumprir a vontade de Deus e alcançar a promessa. Se não for assim, não adianta clamar, gritar e dizer: Deus, eu quero a minha promessa. Deus é fiel. Ele é tão fiel que quando ele promete a Abraão, ele faz um juramento, porque o juramento, ele é algo solene. Então, quando nós fazemos juramentos, fazemos diante de homens e de Deus, e Deus não tendo ninguém maior do que ele para fazer o juramento, ele faz por si mesmo. Então, Deus sempre cumprirá a sua parte. Agora cabe a nós cumprirmos a nossa. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.